Olá, agora nós vamos iniciar outra aula e nessa aula a gente vai falar de um outro grupo que são os inibidores da parede celular bacteriana. E aí a gente vai iniciar falando um pouquinho do histórico, dos principais fármacos, mecanismo de ação e espectro de ação. Lembrando aqui que o mecanismo de ação tem relação com a eficácia, que é um dos critérios ESAC lá do método RTA. Então, eficácia, segurança, comodidade posológica ou aplicabilidade e custo. E para a gente estabelecer o mecanismo de ação, nós precisamos lembrar da farmacodinâmica, tá? Então, o próprio mecanismo ajuda a determinar o espectro de ação do fármaco. Então, para a gente retomar um pouquinho do histórico em relação aos beta-lactâmicos, né, que é o principal grupo, né, o grande grupo desses inibidores da síntese da parede celular bacteriana, nós temos as penicilinas e as cefalosporinas, são fármacos bastante conhecidos. E aí também o histórico deles é bastante conhecido, né? Porque foi com Alexander Fleming, que ele foi médico e bacteriologista, que em 1928 foi descoberta então a penicilina G, que foi derivada de um fungo, o bolor do pão, né? O Penicillium notatum. Essa penicilina G, ela foi usada então como fármaco, iniciou seu uso como fármaco em 1941 e é usada até os dias de hoje. Em 1928, Alexander Fleming saiu de férias e esqueceu algumas placas de Petri com cultura de micro-organismos em seu laboratório em Londres. E quando voltou, ele reparou que uma das suas culturas de estafilococos tinham sido contaminadas por um bolor. E em volta das colônias não do bolor, no caso, não havia mais bactéria, ou seja, o bolor, o fungo, acabou eliminando, matando as bactérias. Então, o Fleming e o seu colega, o Dr. Price, descobriram um fungo cujo gênero Penicillium, né? E demonstraram que esse fungo produzia uma substância responsável pelo efeito bactericida, e deram o nome da substância de penicilina justamente por causa do nome do fungo, que é Penicillium, né? O gênero do fungo. E para a gente contar um pouquinho da história das cefalosporinas, né, que é um outro grande grupo de fármacos que fazem inibição da síntese da parede celular bacteriana, as primeiras culturas isoladas do Cephalosporium acremonium, que também é um fungo, foram a partir de um esgoto na ilha italiana de Sardenha, em 1945, e o pesquisador é o italiano Giuseppe Brozzo. E as cefalosporinas foram introduzidas na década de 60, então foi bem depois, né, das penicilinas, pelo fato das penicilinas já serem mais efetivas já não serem mais totalmente efetivas contra algumas bactérias do gênero Staphylococcus, né? Então, algumas cepas haviam desenvolvido resistência às penicilinas, e aí foi descoberta a partir de um outro fungo, um outro grupo muito parecido, né, que usa o mesmo anel beta-lactâmico até, as cefalosporinas. E aí, como esse grupo é muito famoso por causa do próprio anel beta-lactâmico, e essa depende da estrutura química, né? O anel beta-lactâmico faz parte da estrutura química das penicilinas e cefalosporinas, e eu trouxe ele aqui porque devido à importância que esse anel beta-lactâmico tem, né? Porque existe, por exemplo, mecanismos de resistência bacteriana em que as bactérias quebram esse anel beta-lactâmico através de enzimas, né? Da produção de enzimas pelas bactérias e acabam eliminando, então diminuindo a ação do fármaco e assim criando mecanismos de resistência bacteriana, né? Então vejam como é a fórmula, né? Essa é a fórmula estrutural da penicilina. O anel beta-lactâmico é essa estrutura aqui, né, que tem 4 carbonos, tem um grupamento aqui maior, outro grupamento aqui com enxofre, um outro tem um nitrogênio aqui, né, tem 3 carbonos e um nitrogênio, que faz parte aqui com outro agrupamento, e aqui uma dupla O. Então, a gente vê que essa estrutura aqui, que é do anel beta-lactâmico, é a estrutura que mais dá importância a esse grupo de antibióticos. E é justamente esse anel que faz a lise, né, a quebra a desestruturação do peptídeo glicano que está lá na parede celular bacteriana. Bom, esse slide aqui, ele traz os principais fármacos, tá? Então, aqui nós temos os inibidores da síntese da parede celular, e nós temos dentre esse grupo os antibióticos, que são os beta-lactâmicos, né? E aí eles subdividem em outros 4 grupos, né? Que nós já vamos citar.
Só que nós também temos outros que não têm o anel beta-lactâmico, que são os glicopeptídeos e os polipeptídeos, os quais também fazem a lise bacteriana pelo mesmo mecanismo de ação, inibição da síntese da parede celular bacteriana. Os antibióticos beta-lactâmicos, eles são divididos então em penicilinas e cefalosporinas, que cada uma delas contém 4 gerações de fármacos que nós vamos ver daqui a pouquinho nos próximos slides. Mas os beta-lactâmicos também compreendem o grupo dos carbapenêmicos e dos monobactâmicos. Dentro dos carbapenêmicos, nós temos o imipenem, o meropenem, o ertapenem e o doripenem. São 4 fármacos, 4 antibióticos aqui nesse grupo. E dentro dos monobactâmicos, nós temos o astreonan. Bem, e ainda nos glicopeptídeos, nós temos a vancomicina, a teicoplanina e a ramoplanina. E dentro dos polipeptídeos, a bacitracina, a colistina e a polimixina B. Então, agora, né, no decorrer dessa aula, nós vamos ver cada um desses grupos aqui, tanto dos beta-lactâmicos quanto daqueles fármacos que não têm o anel beta-lactâmico, mas que produzem o mesmo efeito para a bactéria, que é fazer a lise bacteriana, o efeito bactericida, a partir da inibição da síntese da parede celular.